pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu preparei essa aula para vocês porque eu queria que vocês conhecessem um pouco mais sobre os conceitos da gastronomia e tivessem essa facilidade de chegar na casa de vocês, dentro da cozinha de vocês e soubessem o que fazer, né? Não cometerem os mesmos erros que eu já cometi. Então, por isso que eu separei essa aula falando sobre os 5 principais erros que vocês estão cometendo e estão fazendo você perder tempo e até, consequentemente, dinheiro. Por exemplo, antes de fazer o curso que eu fiz do Senac, eu comprava os ingredientes super caros, falava para meus pais, vou preparar um jantar. E aí eu começava às 6 horas da tarde, comprava os ingredientes caros, eu nem tinha dinheiro naquela época para estar comprando o que eu comprava. E ficava preparando, fazendo um monte de firula. O jantar saía por volta de meia-noite, meus pais morrendo de fome e eu não tava com a janta pronta ainda. E quando ficava pronto, nem ficava tudo aquilo. Eu acabava decepcionando. Que gerou eles falando depois de muito tempo, essas comidas que você faz aí nem são tão boas. E eu ficava muito frustrada com isso, né? E aí eu percebia que esses ingredientes caros que eu comprava, acabava gastando dinheiro com eles e eles não funcionavam, porque tipo, não era aquilo que realmente fazia a receita ficar boa. E eu não sabia técnicas, eu não tinha esse conhecimento para poder estar aplicando ali naquilo que eu estava fazendo, né? Então eu vi que não é o ingrediente que faz a receita ser especial ou ficar gostosa. É muito mais as técnicas que a gente usa do que o ingrediente. Por exemplo, numa maquiagem. Às vezes a gente quer se maquiar e usa uma maquiagem cara pra ficar bonita. E não fica bom, porque a gente não sabe como usar aquela maquiagem. Se você não souber como utilizar, não vai ficar bom. Por quê? Porque é a técnica que faz a diferença e não o produto em si, né? Da mesma forma nas receitas. Então, percebia que era a técnica o principal. Essa semana minha mãe estava cortando cebola aqui na cozinha e eu vi ela sofrendo, chorando, cortando a cebola. E eu falei, mãe, mas o que tá acontecendo? Ela falou, muito chato, não gosto de cortar cebola. Eu falei, não, peraí. Aí eu peguei e vi ela tava usando uma faca dessas convencionais que a gente usa na cozinha. E eu falei pra ela, mãe, não é essa faca a melhor faca, né, pra cortar cebola. Peguei, mostrei qual que era a faca correta, que é que eu uso. Mostrei como cortar de forma muito mais fácil, sem perder tempo ali em 30 segundos, nem isso. Cortei a cebola, eu nem chorei igual ela tava chorando, porque quando você corta muito rapidinho, não dá tempo de liberar, né, o ácido da cebola pra você chorar. Então, acabei cortando bem rápido, ela falou, nossa, que fácil, que você faz parecer ser fácil. E aí eu falei, não, mas é fácil, porque tem a técnica certa e com o tempo que você vai aprimorando essa técnica, você fica bom naquilo, você consegue fazer de forma mais rápida, né? No início, não. No início eu também sofria com isso, eu cortava sempre o dedo até eu aprender a forma certa de segurar a cebola. Enfim, então o que eu quero mostrar pra vocês é que tem técnicas certas que fazem a gente economizar muito tempo, porque às vezes a gente perde tempo com coisa que não é pra gente estar perdendo, né? Então eu separei essa aula para falar desses 5 principais erros que a gente acaba cometendo na cozinha e que fazem a gente perder o tempo, né? Que é tão precioso, como vocês me falaram que o tempo é a maior dificuldade que vocês têm na cozinha, né? Que é o maior obstáculo para vocês estarem cozinhando. Eu preparei essa aula para vocês. Eu queria explicar para vocês que, para mim, nem sempre foi fácil. Eu sempre gostei de gastronomia, eu sempre gostei de estar na cozinha, né, nesse ambiente, mas nem sempre tive a facilidade que eu tenho hoje. Então, antes de eu fazer o curso, eu tinha dificuldades, as mesmas dificuldades que vocês demonstram ter, né? Quando eu era muito nova, sempre fui alta, né? Mas eu era bem gordinha, eu era uma menina que tinha os dentes da frente bem separados, que eu brincava de passar o palito do pirulito assim entre os dentes, que era super separado nos dentes. Eu não era o padrão de menina bonita pra ninguém. E era até meio esculachada por isso no colégio, mas aos poucos eu fui crescendo. Tipo, a minha melhor amiga era a menina mais bonita do colégio. Senti um pouco com isso, porque eu era a feia e ela era bonita, né? E aí, lá pelos meus 12 anos, uma das minhas amigas do colégio me convidou pra jogar basquete. E eu fui, eu sempre gostei muito de esporte, sempre me dava bem com vários tipos de esporte, e eu fui.
Com o basquete eu fui percebendo que a alimentação e o basquete eram uma via de mão dupla, que eu, né, não era só o basquete que podia me fazer ser uma pessoa mais magra. Assim, com o tempo eu emagreci um pouquinho com o basquete e percebi que ele poderia me trazer vários benefícios, não só de saúde, né, mas que eu poderia emagrecer, que eu poderia ter um corpo mais atraente para outras pessoas, que eu poderia chamar a atenção dos meninos na escola, que eu poderia receber as cartinhas que eu nunca recebi só as minhas amigas. Então, ainda né, nessa fase de entrando na adolescência, que a gente sente muito isso, eu percebi que o basquete ajudava no meu bem-estar, de eu estar com o corpo um pouquinho melhor, mas não era só ele, não fazia o papel fundamental. Só ele não era o suficiente para eu conseguir o corpo que eu desejava. Nessa mesma fase, eu comecei a ter interesse em ser modelo, e aí eu fui atrás disso tudo, comecei a pesquisar sobre alimentação saudável, entendi que a alimentação saudável ela é essencial, não é só o exercício físico, né, que faz a diferença, mas a alimentação era principal. Comecei a buscar dietas malucas na internet, até que sofri muito com isso, acabei sendo influenciada negativamente, né, por isso, e tive até um início de anorexia nessa fase, coisa que eu nunca comentei muito com vocês, porque foi uma fase curta, relativamente curta, que passou rápido, mas eu infelizmente tive essa influência negativa de ver depoimentos de meninas na internet que emagreciam muito rápido e falavam formas de emagrecer, e eu caí nessa de sair da comilona pra pessoa que não comia nada. Claro que meus pais perceberam isso, porque eu comia muito, né, desde muito nova eu era gordinha, não porque eu comia besteira, mas era porque eu comia muito. Eu já até comentei nas redes sociais com vocês que eu ia na casa da minha avó, eu não tomava 2 pratos de sopa, eu tomava 6. Era tipo, que eu comia até sentir-se farta. Então, daí eu comecei a parar de comer, meus pais perceberam, né, o que estava acontecendo comigo. No colégio, eu não me alimentava antes de ir pra aula, então eu corria igual uma maluca na educação física para poder queimar as calorias que eu tinha ingerido. Era um pensamento bem doido. E eu passava mal, o colégio acabava ligando, falando pros meus pais que eu tinha quase desmaiado e que eu tava assim numa situação bem complicada. E aí meus pais ligaram o sinal de alerta. Minha mãe todos os dias de manhã passou a me meio que forçar a tomar café da manhã. Eu no início relutei, mas depois eu percebi que realmente aquilo estava me fazendo mal, que não era a melhor forma, né, de eu tentar emagrecer. E eu deixei de lado a vontade de ser modelo e continuei com basquete. E nesse meio tempo fui pesquisando sobre uma alimentação mais saudável, né, entendendo o que é uma alimentação saudável, que parece comer não é uma solução para nada. Busquei várias formas de me alimentar melhor, buscar o que é o saudável mesmo, e fui mais para uma linha de comida de verdade, né, que a gente fala que é buscar uma comida talvez mais orgânica, uma comida que vem da terra, que é plantada, descasque mais e desembale menos, né. Eu comecei pesquisando tudo muito nisso, me interessando. Eu resolvi me profissionalizar na área mesmo de gastronomia e comecei o meu curso do Senac. Nossa, foi muito bom pra mim, porque eu comecei a aprender várias técnicas, tudo, né? E era um curso muito intenso. Eu até passei nessa época na faculdade aqui de Curitiba, da PUC, pra fazer gastronomia, mas não era um curso tão prático quanto o do Senac. Ele era mais, no início, né, um pouco mais teórico, também era mais caro, eu não estava com tantas condições na época, então eu achei melhor fazer o Senac mesmo, que era um dos mais em conta que tinha. E eram todos os dias, as aulas eram todos os dias e começava de manhã e até o início da tarde. Por muitas vezes tinham eventos à noite que eles programavam por fora, né, e convidavam os alunos para participar. E eu, toda a oportunidade que eu tinha, eu participava para poder aprender mais, né. Nossa, foi uma experiência muito boa que eu tive nessa época. Fazendo esses eventos, tudo ficou muito cansativo, era tudo muito intenso, eu tive que dar uma pausa com o basquete, não pude continuar na época porque não tinha condições, eu realmente resolvi focar na gastronomia. E eu ia fazendo o meu curso enquanto
tentava, né, aplicar as técnicas em casa. Meus pais já foram vendo uma melhora, já não reclamavam tanto da minha comida, já começavam a elogiar mais, eu fui ficando muito mais feliz com isso também. Depois de um tempo eu me formei, né, e comecei a aplicar tudo na minha vida. Nesse tempo eu queria passar mais para as pessoas essa mensagem de que a alimentação era uma coisa um pouco mais leve do que elas imaginavam, que não precisa ser tão sofrido, né? E minha vontade não era estar dentro de uma cozinha industrial, tipo uma cozinha de um restaurante, na correria do dia a dia, porque é uma coisa bem puxada. Era mais tentar ajudar as pessoas, a ensinar as pessoas a cozinhar, a poder ajudar elas a ver a cozinha de outra forma. Por isso eu comecei a It's Natural, né, que foi com esse intuito de passar os conceitos que eu acreditava para todos vocês. Comecei com a linha das pastas, né, a gente ainda expande isso. Eu comecei a postar nas redes sociais receitas só com as pastas no início, né, vocês podem ver. Era bem legal, mas as pessoas começaram a pedir um pouco mais para expandir, porque no meu dia a dia também eu não utilizava as pastas a todo momento, todas as receitas que eu fazia no dia eu usava as pastas, não, era mais como um complemento, né, pro meu dia a dia. Eu resolvi abrir o leque e expandir as receitas e comecei a postar um pouco de tudo, né. Nesse período eu vi que surgiram muitas dúvidas de vocês, que vocês começaram a ter dúvidas com coisas que eu percebia que pra mim eram básicas, que às vezes eu não tinha essa noção, né, porque a gente já tá nessa onda de cozinhar já tem alguns anos, e aí eu não percebia mais esses detalhes que pra mim já eram muito básicos, que as pessoas realmente tinham dificuldade com essas coisas. Então eu comecei a até citar algumas coisas mais nas redes sociais sobre isso. Por isso que eu decidi hoje ensinar vocês, né, falar um pouco sobre esses erros que acabam fazendo a gente perder tempo. Por isso que eu vou dar essa aula hoje. Até separei aqui os erros, os principais erros que a gente acaba cometendo, e eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. O primeiro erro que a gente mais comete é de não saber o tempo certo da cocção dos ingredientes, que foi o que eu citei no e-mail que eu mandei para vocês. Também não saber a hora certa de utilizar eles durante uma receita. Então, uma receita tem etapas que ela deve ser feita naquele passo a passo que está dizendo, né? Por exemplo, se você colocar sal depois, no final da cocção dos ingredientes, não vai absorver tanto da forma que deveria absorver. Então, às vezes a gente utiliza temperos no início que eles acabam perdendo o sabor durante a cocção. Então é muito importante, por exemplo, temperos como salsinha, cebolinha, temperos verdes que a gente utiliza em casa, a gente só colocar no final da preparação e não no início, porque eles perdem sabor conforme vão cozinhando, né? Então eu até deixei no e-mail uma lista de tempo de cocção também para vocês dos ingredientes, que vai falar qual o tempo médio ideal para ingredientes, claro que cortados já, né? Não vai cozinhar uma batata inteira, uma abobrinha inteira, mas sempre cortados em tamanhos médios. Para vocês entenderem que, por exemplo, se você passar do tempo de cocção de algum ingrediente, uma batata, se cozinha demais, ela vai virar um purê, ela vai desmanchar, vai perder a textura, vai perder o sabor característico quando ela está um pouquinho mais firme, que tem diferença, e vai, de repente, para a receita que você quer usar ela, vai perder a funcionalidade do ingrediente. Então, não adianta você querer achar que vai colocar tudo lá, que vai funcionar e deixar um tempão lá cozinhando, porque além de estar só perdendo nutrientes, você vai estar perdendo o sabor, a textura daquele legume, vegetal que você está cozinhando. E não só legumes, mas para carnes funciona da mesma forma. Se você for grelhar uma carne demais, vai ficar muito seca. Tem gente que até gosta, mas o que acontece é que quando você passa do ponto, que a gente chama essa carne, ela fica mais seca, então vai ficar mais dura consequentemente. Então perde suculência, perde sabor, perde um monte de coisa, né? E o paladar é um sentido muito sensível. A gente consegue perceber coisas que às vezes ele é muito ligado a vários sentimentos, né? Então, quando a comida tá ruim, a gente não fica feliz com aquele prato que tá na nossa frente, né? Então, é legal a gente saber qual o momento certo de colocar o tempero, e também é legal saber o tempo de utilizar aquele tempero na preparação. Um outro exemplo que eu posso dar é uma marinada. Quando você coloca uma carne, por exemplo, de molho, em um molho composto de sal, óleo, algum azeite, ou algum
vinagre, algum cítrico, né, para dar acidez. Deixe ela em repouso por até um dia na geladeira. O que acontece? Ela vai poder absorver melhor os sabores, né? Isso é uma forma de exemplo de colocar o sal logo no início, né? Imagina se não colocasse o sal na marinada e deixasse a carne só no óleo e no azeite, né? E no vinagre. Depois de muito tempo, quando você fosse fritar essa carne e jogasse o sal só por cima, não iria absorver o sabor da forma correta, né? Então, não saber o tempo de cocção e a ordem de usar eles na receita é um dos erros que a gente acaba cometendo. O segundo erro, que também a gente comete demais, comprar coisas que a gente pode fazer e fazer coisas que a gente pode comprar. Por exemplo, você pode fazer ketchup em casa, você sabia? E tem outras N coisas que a gente pode fazer em casa. Molhos e muitos preparos. E, por exemplo, a pasta de amendoim. A própria pasta de amendoim que eu vendo mesmo na Eats. Você pode fazer ela em casa. E se você tiver o equipamento correto, claro, você faz ela de uma forma fácil. Não precisa de praticamente nada, só o amendoim. Então, se você quiser fazer, claro, de uma forma mais saudável, né? Então, não tem problema nenhum pra mim falar isso, ensinar vocês que dá pra fazer a pasta de amendoim em casa. Porque esse é o meu intuito, que eu quero mostrar pra vocês que dá pra vocês se virarem na cozinha e que isso pode ser de forma muito fácil, prática, né? Agora, vamos citar outro exemplo de que eu recomendo que não faça e compre. A pasta de amêndoas. Não tô tentando vender nada aqui pra vocês. Mas é porque a pasta de amêndoas, ela já tem um processo um pouco mais complicado pra ser feita. Por quê? Porque ela é muito dura. A amêndoa é muito dura. Então, se você não tiver um processador ou um ultraprocessador muito resistente, você pode até quebrar o seu processador. E eu não recomendo, né, que se adicione óleos adicionais, porque a amêndoa já tem uma quantidade de óleo bem grande. Ela só é uma castanha, uma amêndoa muito dura. Então, tem essa dificuldade para bater. O amendoim, até dependendo se você tiver um liquidificador muito bom, você consegue fazer a pasta. Claro que você vai ter que parar 300 vezes para ficar mexendo, mas você consegue. Agora, já a pasta de amêndoas, ela é dura. Então, o preço que às vezes você vai pagar para fazer a pasta, para você comprar as amêndoas, para poder fazer a pasta, vai sair de igual para até mais caro. Por quê? Porque sai muito caro comprar nas lojas de produtos naturais amêndoa. Amêndoa não é uma castanha barata, né? Então sai caro fazer a pasta de amêndoas. E até porque não dá para você bater uma quantidade muito pequenininha no processador, porque ele não bate, né? Só se você tiver um processador pequenininho, que daí não é um processador, seria um mixer, e ele não vai bater, porque tem que ser muito resistente. Então, assim, recomendo que compre. Tem certas coisas que é melhor a gente comprar para não perder tempo, para não... Não faz sentido a gente gastar a mesma quantidade de dinheiro ou até mais, né? Sendo que o tempo é muito mais valioso, e perder esse tempo fazendo alguma coisa que, pondo na balança, não compensa. Então, a pasta de amêndoas eu já recomendo que vocês comprem. A de amendoim, se você tiver o equipamento certo, você pode fazer na sua casa. Assim como outros ingredientes, né? Por exemplo, o molho de pimenta. Recomendo que você compre? Ups! Recomendo que você compre? Recomendo! Porque pra você fazer em casa, primeiro você vai ficar com as mãos de pimenta. Se você passa isso no nariz ou no olho, vai ficar ardendo. Confia em mim, vai ficar ardendo muito. Então, é muito melhor você comprar um vidrinho de molho de pimenta, porque a maioria deles é natural, não tem conservantes e não tem nada de muito abstrato lá. Você pode ler nos ingredientes. Eu já conferi vários e a maioria só leva realmente a pimenta, sal, vinagre, às vezes azeite, alguma coisa assim. Às vezes nem leva óleo, só condimentos naturais. Então, acho que vale muito a pena porque é uma coisa muito barata, você não perde tempo, né? Se você quer fazer de vez em quando molho, tudo bem. Mas tem certas coisas que a gente pode poupar tempo e eu acho que vale a pena, né? O tofu também é outro exemplo que eu posso dar pra vocês, que dá pra fazer em casa. Eu, às vezes, gosto de comprar porque aqui eu encontro de forma muito fácil e sai barato pra mim. Sai em torno de uns 6, 7 reais uma peça de 500, 700 gramas. Já tem pessoas que me falam que no estado que elas moram não encontra tofu de forma alguma e se encontra tipo 20 reais, é muito caro. Então o que eu falo? Recomendo que você faça, depende do lugar que você tá, é melhor que você faça. E tem a forma de fazer ele, nossa, outro dia eu fiz, deu meio quilo e saiu em torno nem de 2 reais, um pouquinho menos. Dá mais trabalho, mas vale a pena, porque se você não encontra ou é muito caro, você põe na balança e acaba valendo a pena. Outro
erro que a gente comete. Coloquei aqui como terceiro ponto. Não utilizar o equipamento correto. Esse pega até um pouquinho do que eu falei da pasta de amêndoas, né? Às vezes a gente quer fazer e utiliza um mixer, alguma coisa que não é certa. Tem diferença, né, entre utilizar um mixer, que ele é menorzinho, e tem às vezes aquele cabo, às vezes não tem. Utilizar um multiprocessador e utilizar um liquidificador, né? Cada um tem a sua função e não adianta a gente querer fazer alguma coisa que vai muito pouquinho no processador, porque ele não vai bater, ele tem a sua funcionalidade, mas precisa colocar uma quantidade um pouco maior, né? Então tem que utilizar o equipamento correto. Um exemplo muito bom que eu posso dar para vocês, a faca. A faca, que eu até dei o exemplo da minha mãe que estava cortando cebola com a faca errada, dessas convencionais. Então, se você utilizar uma faca sem fio, ou utilizando facas de fio, né? Você pode até se cortar, isso chega a ser perigoso. Então, a escolha do equipamento correto para a ocasião correta também vai influenciar nisso. Por exemplo, adoro exemplos. Se você utilizar uma faca que é apropriada para corte de legumes para cortar uma carne, não vai ser tão fácil, porque a faca de legumes ela é maior. Então, a faca de carne ela é um pouco mais fina, então você tem uma maior flexibilidade para poder cortar a carne. A outra faca de desossar frango, que ela tem uma maleabilidade bem grande para você poder passar pelos ossos, né, e poder fazer o movimento da faca. Então, tem diferença. Você não vai conseguir utilizar o equipamento que é apropriado para frango, para legumes. Até vai conseguir, mas vai acabar perdendo tempo, porque ele não é muito apropriado para aquilo. E aí fica mais difícil de cortar. Igual minha mãe sofria com a cebola. Por quê? Porque usava uma faca de serra, não era nem de fio. Leva mais tempo, óbvio, porque não é apropriado para aquilo. Técnicas estão aí para serem utilizadas, para ajudarem a gente a poupar tempo, né? Não utilizar o equipamento correto é um dos exemplos. Outro ponto que eu separei aqui para vocês. Não analisar uma receita antes de começar a fazer ela. Então, às vezes a gente começa a pensar no que vai fazer, programa lá, hoje o jantar vai ter uma lasanha de berinjela. E aí você pega aquela receita e vê lá o que vai ter na receita, beleza, já compra os ingredientes e tal, e começa a preparar e vai fazendo. E não lê a receita do início ao fim. E aí o que acontece? No final da receita falava que precisava de forno de 1 hora no forno. E aí você achou que era só montar e tava pronto, né? Não sei, ou você foi fazer um mousse e aí não leu lá que precisava de 6 horas para preparar, para deixar ele descansando na geladeira. E os convidados já estão lá esperando, você acabou de colocar o mousse na geladeira. Então, ler o passo a passo da receita é muito importante se você vai fazer uma receita, né? Não dá para se desorganizar dessa forma. Que também entra um pouco nisso, né? Não se organizar, não fazer um mise en place. O que é um mise en place? É um termo francês que significa, né, colocar a mesa. Ou, por exemplo, um exemplo bem bom pra vocês é a Ana Maria Braga. Sabe quando ela já tem aqueles potinhos todos prontos, pré-preparados na mesa dela? Já tá tudo ali organizadinho, porque ela não cozinha super rápido na TV, só junta ali tudo e beleza, a receita sai rapidinho. Isso é organização, é um ponto fundamental que a gente tem que ter. Já entra até como um extra aqui. Você se organizar é essencial, fazer esse mise en place, pré-organizar os ingredientes que você vai usar na receita, né? Então você leu lá na receita, leu direitinho todo o passo a passo da receita, vê tudo que vai, vê se tem em casa todos os ingredientes, às vezes a gente acha que tem, no fim já usou e nem lembra, né? Quantas vezes eu já errei dessa forma? Começa a fazer a receita e depois, putz, não tem fermento, que era o principal para fazer um bolo. Então, dá uma olhada, confere e faz essa organização de todos os ingredientes antes de começar a fazer a receita. Outro ponto que eu considero, não é só um big erro, né? Não um super erro, mas você só cozinhar utilizando receitas, eu considero como um erro. Porque você não se desenvolve, você não dá esse passo além, sabe? Você acaba seguindo, você pega ali o papel e fala, beleza, eu vou fazer isso aqui, segue um passo a passo. Mas você não sabe o que fazer além, ou às vezes você não tem um ingrediente, ia ovo, mas não tem o ovo, e agora?
acabou o mundo, preciso comprar ovo. Não, você pode se virar sem o ovo, muito bem. Tem outras formas de substituir ele, até formas veganas, que não precisam utilizar nada de origem animal. A linhaça é um bom exemplo, a chia. E vão dar textura que precisa, né, para receita normalmente. Claro que tem exceções, né? Mas você consegue utilizar. Então, você saber sair desse padrão de só fazer receitas que tem ali o passo a passo, sem saber chegar na cozinha, abrir a geladeira e falar o que eu tenho aqui, o que eu posso fazer hoje, saber como se virar, isso é muito legal. Então, e foi isso eu desenvolvi, né? Claro que com o tempo, depois de ter aprendido muitas técnicas, eu acho essencial. Como eu acho que vocês têm essa dificuldade, né, de pegar, abrir, porque muitos de vocês comentaram isso comigo, que tem dificuldade de temperar, de saber o que fazer, de montar um prato, montar um cardápio para semana e tal. Como muitos de vocês me pediram, eu vou dividir com vocês essas minhas técnicas e os 5 erros que eu separei hoje foram esses, né, para eu poder contar, falar um pouco mais sobre tudo que eu acho que é essencial, sobre essas técnicas, dividir, né, todo esse meu conhecimento com vocês. Eu tô anunciando aqui hoje para vocês um curso que eu vou que eu estou desenvolvendo, né? E fico muito feliz em poder falar isso, porque sempre foi um sonho poder ensinar as pessoas tudo aquilo que eu sei, porque desde mais nova, quando eu já fazia o curso, várias pessoas me pediam ajuda e falavam: nossa, você precisa me ajudar com isso, por favor, me ensina, vai lá na minha casa, eu preciso de um curso seu básico de como cozinhar. E hoje eu vejo que eu consigo fazer isso dessa forma, né? Como muitos de vocês pediram, e eu não tenho tempo aqui para ficar explicando todos esses erros que a gente acaba cometendo, né? Eu decidi fazer esse curso para vocês, que vai ser um curso sobre as técnicas fundamentais, as técnicas essenciais que vocês precisam para poder sair cozinhando muito bem na cozinha de vocês. E sem perder tempo, né? E sem acabar gastando dinheiro que a gente não precisa gastar. Esse curso, o que vai ser esse curso, né? Então, vão ser divididos em módulos, serão 6 módulos. E no primeiro módulo, eu vou falar um pouquinho sobre a visão geral do curso, vai ser uma introdução, vou explicar as nomenclaturas que serão utilizadas no curso, para vocês saberem a diferença, por exemplo, entre saltear, grelhar, fritar. Tem diferença? Tem, e às vezes a gente não dá o devido valor a isso. E é muito importante saber isso, porque às vezes a gente vai fazer uma receita e fala pra gente saltear os legumes. E se você não sabe o que é saltear e você acaba só lá fritando, vai mudar o sabor que deveria dar para aquele prato, vai mudar a textura. Então é importante saber a nomenclatura de tudo, até porque eu quero que vocês depois vão ler alguma receita, vão ver isso em algum lugar e vão saber o que é isso. Então, a importância dessa nomenclatura, de vocês saberem esses conceitos básicos. Até coloquei aqui uma aula também sobre higiene pessoal, que eu vou explicar um pouquinho sobre como organizar o lugar de trabalho de vocês e higienizar tudo isso, a higienização das mãos, que é muito importante também, para não ter nenhuma contaminação cruzada, né, não ter nenhum risco, né, para nossa saúde. O módulo 2. Eu vou falar sobre os utensílios utilizados, sobre tudo que a gente vai utilizar no curso, né, e o que eu recomendo que vocês comprem ou não. Inclusive facas, alguns materiais assim, eu vou recomendar vários links para vocês, posso passando, né, durante o curso, links para vocês, se vocês quiserem comprar online, né, links mais baratos. Não é nada de jabá, não é propaganda, é só utensílios que eu utilizo e às vezes outros que eu acho que são bons, que eu posso recomendar. Vou falar também sobre pesos e medidas, quais são as medidas padrões, o que a gente deve utilizar. Vou falar sobre os eletrodomésticos, sobre a organização, vou falar um pouquinho, né, sobre o mise en place também nesse módulo. No módulo 3, vou falar de novo sobre as facas, a importância delas, porque é muito importante ter uma boa faca, né? Vou ensinar a afiar uma faca, vocês vão poder afiar a faca na casa de vocês. Então, chega de a faca ficou sem fio, tem que comprar uma faca nova. É super fácil, super barato ter uma pedra para afiar a faca. Eu paguei a minha na época em torno de uns R$7. E dura uma vida inteira. Desde que eu comecei o curso, eu tenho ela até hoje, vai durar possivelmente a vida inteira. Porque a gente está usando na nossa casa, não é uma coisa que a gente utiliza num restaurante, né? E aquele utensílio que vem junto com os kits de faca, que muita gente acha que é para realmente afiar a faca, é uma chaira, que ele é compridinho e ele é só para delimitar o fio da faca.
não é ele que afia a faca, então não adianta achar que é aquilo lá que vem no kit da faca que vai estar funcionando, né, no dia a dia de vocês. Então, como eu já expliquei a importância do fio da faca, eu não vou explicar ele aqui de novo, mas nesse módulo eu vou explicar quais são os tipos de corte para casa de vocês, que são aplicáveis em casa, porque eu no meu curso aprendi vários tipos de corte que hoje em dia eu nem utilizo. Então não vou encher de firula aqui que vocês nem vão utilizar, vai ser realmente bem prático para a cozinha de vocês. Eu vou explicar sobre o mirepoix nesse módulo também, o que é, para que usa. E aí já entra um pouquinho no módulo 4, que fala sobre as bases da cozinha. As bases, é uma denominação para várias coisas, mas basicamente a gente vai falar sobre os fundos. O que é um fundo? A gente confunde muito com os caldos, né, que a gente chama, mas tem a diferença entre caldo e fundo, eu vou explicar isso para vocês no curso. Os fundos que a gente vai fazer, que a gente confunde como caldo, eles são utilizados para várias preparações, para fazer um risoto, você sabe tudo aquilo que você cozinha, que normalmente você utilizava caldo de carne, caldo quinoa, caldo de legumes, esses caldos mesmo. Então chega de usar aquilo porque todo mundo sabe que eles não fazem bem, que tem glutamato monossódico, que é realçador de sabor e não fazem nada bem pra gente. Então vou ensinar como vocês podem fazer na casa de vocês, muito mais barato, aproveitando os ingredientes que vocês têm. Muito mais gostoso também, porque um fundo, um caldo, pra ficar mais bonito lá, feito em casa, dá um sabor totalmente diferente pra nossa comida. E aí eu vou ensinar como fazer eles, vou ensinar sobre os aromáticos, que dão aquele tchan na nossa comida. Vou ensinar sobre os espessantes. Se você quer, às vezes, faz um estrogonofe, mas ficou muito aguado, ou quer fazer um estrogonofe vegano, pra dar aquela textura mais grossa, não sabe o que utilizar pra deixar grossinho, que não seja ou low carb, enfim, sem usar farinha e tal. Como que você pode utilizar um espessante natural? Existem várias dicas, então existem vários tipos de espessante. O sangue, inclusive, tudo bem, isso não é vegano, mas ele é um tipo de espessante que muitas pessoas desconhecem. Ele acaba engrossando molhos também. E também, nesse módulo, vou explicar sobre a conservação desses caldos, como que a gente pode colocar, como que a gente pode congelar eles para ir utilizando, né? Faz de uma vez só um caldo, um fundo em grande quantidade e vai utilizando eles durante o ano. Módulo 5, o que vai ter? Esse módulo é bem completo. Ele é sobre faça seus ingredientes. Então é um pouquinho do que eu falei de você poder fazer o seu ingrediente em casa. Então são várias técnicas que a gente tem. Por exemplo, leites vegetais. Vai ter um submódulo dentro desse módulo, que vai ser sobre os leites vegetais. Eu vou explicar tipo um guia básico para você poder fazer todos os leites vegetais que você quiser. Existe, né, um padrão a ser seguido normalmente, mas dependendo do leite que você quer fazer, ele acaba tendo suas modificações. Eu vou explicar sobre tudo isso para vocês. Vou explicar dentro desse módulo, tem uma aula de molhos, que eu começo desde o básico, falando como fazer o próprio molho de tomate em casa. E aí vai aumentando um pouquinho a dificuldade, né, dos molhos, então vai ter molho bolonhesa, molho sugo, molho pesto, molho bechamel, que pra quem não sabe, o molho branco que a gente tanto chama, tem o nome... Não é molho branco o nome tradicional dele, é molho bechamel. Igual chamar o molho bolonhesa de molho vermelho, né? Ele tem o seu nome próprio. E eu vou ensinar tudo isso ensinando para uma cozinha mais saudável. Claro que eu vou focar no que... Vou ensinar as técnicas tradicionais, mas como são técnicas, né? Então a gente pode utilizar da forma que a gente quiser para cozinha saudável também. Não precisa ser só a forma padrão e convencional que as pessoas conhecem, né? Se você quer cozinhar de forma tradicional, perfeito, você vai saber como fazer. Se você quer adaptar isso para uma forma saudável, você vai saber como adaptar. E não vai se prender mais a receitas, né? Você vai saber como poder criar sua receita saudável também. Dentro desse módulo vai ter muita receita. Eu vou ensinar a fazer o tofu, o ketchup que eu falei, queijos, vou ensinar sobre germinação de grãos. Vai ser um módulo bem completo mesmo e bem legal. No módulo 6, que é o último módulo, eu vou falar sobre marinadas, um pouquinho sobre elas, sobre como fazer as marinadas para dar aquele sabor especial para as nossas receitas. Vou falar sobre os métodos e o tempo correto de cocção de legumes, que nem eu já falei. No e-mail eu mandei uma tabela para vocês um pouquinho mais enxuta, vamos dizer assim, ela é bem pequenininha, mas tem muito mais conteúdo sobre isso que pode ser passado. Então, vou falar sobre isso, sobre o tempo de cocção não só de legumes, mas de carnes, aves, peixes. Vou falar também sobre o branqueamento,
como fazer ele, né, para poder conservar os legumes, vegetais. E vou explicar também sobre como poder congelar, né, fazer a conservação dos legumes e de carnes, tudo para que não se deteriore no seu freezer, na geladeira, que é muito importante a gente saber o tempo correto de conservar eles, porque não dura uma vida inteira no congelador, principalmente o congelador da nossa casa, que tem uma temperatura não tão baixa. Vou finalizar explicando sobre os métodos de conservação. Esse curso não é para você que quer aprender receitas, ele é um curso para você que quer aprender as técnicas para poder cozinhar sozinho, para você ter autonomia na cozinha, para você saber se virar na cozinha sozinho, sem precisar ficar seguindo receitas. E, claro, desenvolver as suas próprias receitas. Esse curso não é direcionado para público vegano, porém, se você é vegano ou vegetariano e tem interesse, eu estou ensinando técnicas, e técnicas não determinam um público específico, né? A gastronomia é uma só, então eu posso ensinar essas técnicas, você pode aplicar para a linha vegetariana, vegana, e claro que tem algumas aulas, alguns conceitos talvez que você tenha que deixar de lado, pois envolvem, né, carnes e coisas de origem animal, mas tem muito mais conteúdo e muito mais técnicas que você pode aproveitar e que não tem nada a ver com isso, então fica a seu critério. Para quem também tem alergias, intolerâncias, eu vou explicar sobre todas as formas, até porque eu tenho intolerância à lactose e para mim é muito difícil também me adequar, às vezes, no dia a dia com alguns ingredientes. Então eu vou explicar sobre todas as formas que você pode fazer. Para quem tem alergia ao ovo também, vou explicar como substituir, vou explicar de todas as formas. Ele é um pouco mais voltado, né, para a linha saudável, pois é a minha linha, pois eu não utilizo trigo, não utilizo farinhas refinadas, óleos refinados, então eu sempre vou estar focando nisso. Eu acabo explicando que a receita tradicional utiliza trigo, porém a minha versão eu vou fazer com outra farinha, enfim, e eu explico isso para vocês no curso. Esse curso vai ser entregue, a melhor forma, né, que eu pensei de poder entregar esse curso para vocês é online, e terão as aulas gravadas, eu estou desenvolvendo ele ainda, então as aulas serão entregues a partir do dia 14 de maio, terão 2 aulas ao vivo que eu farei com os alunos, podendo tirar dúvidas, esclarecendo um pouquinho de algumas dúvidas que vocês venham a desenvolver durante o curso, né, porque é natural a gente sempre ter dúvida em alguma coisa. A partir do dia 14 de maio já vai estar disponível, vocês já vão poder estar acessando as aulas. Foi a melhor forma que eu achei de fazer online, porque eu tenho vários seguidores que me acompanham da Austrália, que agora, inclusive, ela está na Indonésia nesse momento. Tenho seguidor que me acompanha da Bahia, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? Então, como eu queria atingir todos vocês, não queria excluir ninguém, eu achei que online seria a melhor forma de eu poder atingir vocês e levar, né, todo o meu conhecimento até vocês. Dessa forma, eu farei o curso, entregarei ele depois do dia 14, mas vocês terão disponibilidade de acessar ele por 2 anos, porque eu queria que isso servisse mesmo como um guia para vocês, que vocês pudessem acessar, tirar as dúvidas enquanto vão fazendo, né, o curso. Podem acessar por 2 anos. Eu acho que 2 anos é um tempo bem legal que você pode acompanhar, e depois disso você já vai estar craque, já vai poder saber fazer tudo sozinha sem precisar ficar olhando cada passo a passo. Você deve estar pensando quanto que vai custar tudo isso. E olha, eu para poder fazer o curso que eu tive que fazer, era um dos mais baratos na época, e eu pagava R$800 por mês. Para ir até lá, eu ia de ônibus todos os dias, e todos os custos extras de alimentação, tudo que eu tinha que gastar, não tô nem colocando aqui no papel. E fora que se eu quisesse assistir uma aula de novo, eu tenho que pagar agora de novo por isso. Não tenho como rever as aulas que eu já vi, né? Se eu perdesse, faltasse algum dia, já era. Já dessa forma vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, de onde vocês estiverem, né? Basta ter um celular ou um computador, um tablet, tipo, qualquer meio de internet que vocês conseguem assistir o meu curso. Então, vocês não vão precisar sofrer nada assistindo online. Era muito caro pra mim, mesmo na época, né? R$800. É bastante dinheiro, e era um dos mais baratos. O da PUC era a partir de R$1.800, se eu não me engano. Era bem caro, eu lembro que era perto de R$2.000 por mês. E foram 8 meses de curso. Então, o meu curso chegou a R$6.400. E você deve estar assustado, pensando, meu Deus, vai ser muito caro. Mas não. O preço que eu determinei para esse curso é de R$956. E para essa primeira turma ainda,
eu vou fazer um preço exclusivo, porque eu não quero que muita gente... Na verdade, a ideia é que só as pessoas realmente que estão mais interessadas e os meus seguidores mais próximos, que eu já até conheço alguns, tenham interesse nesse curso, né? Eu quero mesmo ter um contato, entender quais são as maiores dificuldades de vocês, eu quero poder tirar as dúvidas de vocês, né? E ter esse contato um pouco mais próximo, não quero que seja uma coisa, toca o meu curso e acabou. Não, eu quero entender quais são essas dificuldades e poder ajudar vocês. Então, para essa primeira turma, vou fazer um desconto de 50%. O curso vai custar R$ 478, que é a metade do valor. Para quem ainda pagar à vista, vai ter um desconto e eu vou fazer por R$ 400. Uma bechincha, porque só eu sei o quanto eu já gastei disso tudo e eu sei que esse valor às vezes pode parecer um pouco para alguns, né, que dependendo da situação que você tá, mas às vezes é muito relativo, porque R$400 a gente gasta no mês com tanta besteira que a gente nem percebe. Pra quem quiser parcelar, eu vou parcelar em 12 vezes, sem juros, os R$478. Então, vai ficar bem baratinho, né? Vai ficar 12 vezes de R$39. O que você compra com isso, com R$39 por mês, né? Você, às vezes é um lanche, um jantar, e você pode estar investindo na sua saúde, você pode investir nesse curso, que é uma coisa que você vai levar pra vida, assim como eu levo todo o conhecimento que eu aprendi. Eu garanto que vocês vão gostar muito, porque todo esse conhecimento, eu fiz um resumo bem denso de tudo que eu aprendi, que é realmente aplicável, que eu utilizo no dia a dia. Nada de, sabe, aquelas coisas que às vezes a gente aprende no colégio e depois nunca mais lembra, nem usa. Exatamente. Eu deixei de lado toda aquela coisa que a gente aprende só por, sei lá, porque a gente aprende certas coisas, né? Mas deixei isso de lado e resumi só o que interessa, o que vai ser útil pra vocês. Então, eu tô liberando agora as vagas do curso. Você pode clicar aqui no botão embaixo ou em algum lugar aqui da tela. Você pode garantir a sua vaga. Esse curso eu tô oferecendo agora, hoje, quarta-feira, exclusivo, só para vocês que me acompanharam aqui no e-mail e que receberam meu e-mail e que assistiram a minha aula. Então, a partir de amanhã, eu já vou estar liberando ele para minhas outras redes sociais, para o Instagram, Facebook, que não é justo com eles também, né? Não poderem ter acesso a isso. Mas eu quero mostrar pra vocês que hoje é exclusivo só pra vocês. Eu, se fosse você, já garantia a sua vaga pra não deixar esgotar, porque eu não vou liberar muitas vagas, como eu disse, eu tô liberando meu e-mail pessoal, então eu preciso dar conta de responder todo mundo e eu não quero que isso seja um problema depois. Então eu tô liberando poucas vagas. As vendas serão até a terça-feira às 23h59, então vai ser liberado por uma semana a venda do curso. E se as vagas esgotarem antes, se eu achar que já deu um limite, as vendas podem encerrar antes. Então recomendo que vocês comprem o quanto antes para não perder a sua vaga. Aproveitem muito bem o curso e nos vemos lá. Um abraço!